Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. E hoje a gente discute sobre a valorização da moeda brasileira. Entra em pauta também o crescimento da produção de lixo. Então participe com a gente, o Redação Novo Tempo começa agora. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia em mais uma semana. Você que acompanha a gente pela rádio ou pela TV. E olha, é importante que você saiba o seguinte, a gente não discute aqui sozinhos os principais assuntos da semana, a gente quer sempre a sua participação, por isso você pode falar com a gente através do novotempo.com/jornalismo. Tem o nosso Facebook também, né? As nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. Twitter e Instagram, @ntjornalismo. Tudo bem? Esse não é um programa especial, estamos todos aqui. Eu assisto o programa mesmo quando eu não venho. Tudo bem, Hélio Moura? Tudo certo, Wagner, e o pessoal aqui do sofá e o pessoal de casa também. E aí, André Leite? Olá, hoje tá especial que você está de volta, Ah, Wagner. que bonito. bacana, Não, muito é. bem. Mas que bom que nós estamos todos juntos novamente aqui para você que acompanha a gente em todas as diferentes mídias. E aí, Suzane? Tudo bem? Tudo bem com você? Oi pra vocês, oi pro pessoal de casa, um abraço pra quem tá assistindo a gente. Muito bem, como você já está acostumado, a gente começa o Redação Novo Tempo falando os destaques, as notícias que mais nos chamaram a atenção. Vou começar com o Hélio Moura, que sempre nos reporta até Brasília, a nossa capital, e hoje a gente tem dois aspectos, né, que a gente estava conversando. Existe uma bomba literal e uma bomba não literal aí, né, Hélio, em Brasília? A bomba literal não existiu. Não explodiu, não Na aconteceu. segunda-feira, a Câmara recebeu uma informação que se confirmou como falsa de que havia uma bomba no Salão Verde da Câmara. O Salão Verde é o lugar de maior movimento ali, onde os jornalistas ficam sempre esperando algum deputado passar para ser entrevistado. Tem muita gente que passa por ali. E nesse Salão Verde havia a suspeita de uma bomba. Alguém ligou e deu essa informação anônima. O salão foi esvaziado, mas aí, claro, não tinha bomba nenhuma. Aí a vida voltou ao normal lá em Brasília quando, na quarta-feira, aí sim a bomba de verdade aconteceu. A bomba de verdade que não é literal, que foi a prisão de Eduardo Cunha. Ele que é possivelmente assim, um homem-bomba em potencial, porque ele foi preso pela Polícia Federal a mando de Sérgio Moro, o juiz, o implacável lá de Curitiba, que manda prender todo mundo. Super-herói. Interessante que o Cunha, quando foi preso, né, ele antes divulgou uma nota, conseguiu divulgar uma nota ainda, dizendo que a prisão dele é absurda e que o processo pelo qual ele está sendo preso agora já está no Supremo há meses e, de fato, mais de 6 meses que essa ação virou ação do Supremo Tribunal Federal sob a responsabilidade do Teori Zavascki. E aí o Teori, na semana passada, mandou para o Sérgio Moro e 6 dias depois o Sérgio Moro passou a régua, mandou o Cunha para a cadeia. É meio que fica até uma crítica assim ao Supremo, né? Porque o Sérgio Moro em 6 dias fez o que o Supremo não tomou decisão em 6 meses, pelo menos, né? E aí a bomba é porque o Cunha, ele é visto pelas investigações da Lava Jato como o principal nome nesse processo do Petrolão, né? Dizem outros delatores que já fizeram acordo com a Justiça que o Cunha tem a lista de pagamentos de quem recebia propina, quem devia receber, quem pedia, quem recebia, quanto ia para cada um. Era ele que fazia a partilha, segundo os delatores que já falaram com a Lava Jato. O Cunha é a peça central nesse processo Ele todo abria dentro. a boca. Então, se ele abrir a boca, meu amigo, vai sobrar para muita gente. Dizem aí que são pelo menos 100 nomes de deputados que ele tem assim, ó, debaixo da manga, escondendo, esperando uma hora. Quando ele estava sendo processado no Conselho de Ética, ele em alguns momentos fez uma ameaça velada, né? Olha, hoje vocês estão tirando o meu mandato, amanhã é com vocês, hoje é comigo, amanhã pode ser com vocês, né? Não é, ele falou assim, não é nenhuma ameaça, é só uma constatação. E é assim que ele foi, Um fato. antes de ele ser cassado, ele falou que ele estava preparando um livro sobre os bastidores do impeachment, que seria meio como uma delação informal. Ele falou, não vou citar nomes diretamente, algumas pessoas
mesmo sem citar, vocês vão saber de quem eu estou falando, mas vou lançar esse livro, ele queria lançar até 15 de novembro, que é o dia da República aqui no Brasil, né? Não sei se vai dar tempo agora que ele está lá com o Sérgio Moro, se o Sérgio vai deixar ele continuar escrevendo o livro ou não. Mas o fato é que Se ele for preso, ele vai dizem ter já... tempo, ele vai ter tempo, verdade, muito tempo. Dizem os aliados dele que ele já considera fazer uma delação premiada para tentar livrar a filha e a mulher, que também estão envolvidas no esquema dele, né, para tentar livrá-las da prisão. Ele entregaria algum peixe grande. Tem uma coisa também, né? Ele que sempre foi tão implacável assim contra o governo e agora está numa situação, na mesma situação, né? Ele era o aliado de Dilma, aí virou de lado, ajudou a derrubar a Dilma, e ele mesmo falou antes de aceitar o impeachment do ano passado, ele disse, olha, se eu aceitar o impeachment hoje, amanhã vocês me derrubam. Dito e feito, né? Aconteceu. Ô, Leite, a gente vai para o seu destaque agora, a gente continua, na verdade, em Brasília, a gente continua falando sobre política e falando sobre reforma política, que volta a ser assunto na Câmara. A gente comentou depois das eleições, o primeiro turno das eleições municipais, né, a gente teve, um grande problema foi o grande número de abstenções, né, pessoas que não foram votar, ou um bom número que também votou em branco, nulo, e isso gerou preocupação, inclusive entre os políticos, e por isso voltou à pauta a questão da reforma política, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Inclusive, os presidentes das duas casas, eles fizeram um acordo para que os temas discutidos nas comissões do Senado não sejam os mesmos da Câmara e vice-versa, para não gerar uma perda de tempo ou mesmo um conflito de ideias. Então, o que eles estão programando, os trabalhos, é para que na Câmara dos Deputados e no Senado tenham comissões especiais para debater pontos distintos da reforma política. Eu tenho numa listinha básica aqui que eu vi, no Senado a ideia é que eles tratarem as coligações partidárias que a gente tem hoje, e a gente vive reclamando disso, né? Se cada partido tem a sua ideia, por que tem a coligação então? É só para dar tempo de televisão e tudo mais? Então, no Senado, eles vão discutir isso, além da cláusula de desempenho, que é para estabelecer um percentual mínimo de votação para que uma legenda, um partido, consiga conquistar cadeiras no Congresso. E ter acesso, né, ao tempo de TV e ao dinheiro do fundo partidário. Exatamente. E aí na Câmara, uma das coisas que está para ser discutida é principalmente qual o sistema eleitoral que deve vigorar. Então, principalmente no que tem a ver com deputados e vereadores, né? Que hoje em dia a gente tem no esquema deu um branco agora aqui? Do quociente partidário quociente e o eleitoral e tudo mais. E muita gente diz que isso é muito negativo por vários motivos. O problema é que não tem apenas uma contraproposta em relação a isso, né? Tem várias outras, né? Você tem o voto distrital, o voto, acho que chama... Lista fechada, entre outras coisas. Então, são vários tipos, eles vão discutir tudo isso. E isso, inclusive, já estava naquela discussão antiga de 2013, né? Quando o povo foi para a rua, aí a Dilma falou, vamos propôs, dentre as coisas, isso é uma reforma política, o Congresso abraçou a ideia e depois não teve nada. Agora, uma coisa interessante, entre outras coisas que eles também devem ver, inclusive a questão do financiamento de campanha, né? Porque na mini reforma política ficou claro que não podia mais ter financiamento por meio de empresas. E aí caiu bastante, né, o dinheiro que entrou para os partidos nas últimas eleições agora. Só que, ao mesmo tempo, eles também não querem ficar para trás dessa situação e, ao mesmo tempo, também, mesmo sendo a possibilidade de ser financiamento por pessoa física, muitas vezes não é uma empresa, mas é uma pessoa que é dona de uma empresa e coloca, e o problema de você estar bancando uma campanha fica mascarado no sentido assim, eu estou dando, mas depois você me devolve de alguma maneira. Então, eles estão pensando também uma maneira de talvez verificar uma adaptação nessa questão do financiamento também, se vai ter alguma novidade em relação a isso ou não. Bom, tem muita coisa para rolar ainda, algumas coisas, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, eu vi uma notícia na quinta-feira, ele falando que assim, eles devem fazer fatiada a votação na Câmara. O que isso quer dizer? Tem vários pontos aqui, né, que vão passar na comissão. Então, aqueles pontos da comissão que eles virem que já vai ter maioria para ganhar na Câmara, eles devem jogar para o plenário para ganhar. Eles não vão jogar num pacotão, vamos votar tudo uma vez, porque acho que pode dar meio errado isso. Então, à medida que cada ponto for sendo votado, eles virem que tem maioria, vão colocar para votar. Suzane, você tem o seu destaque, mas só para a gente não fugir aqui do assunto político, eu vou jogar para o Hélio novamente, porque é o seguinte,
A gente estava falando aqui de financiamento de campanha e é um assunto que está entrando nessa reforma política. Agora, um beneficiário do Bolsa Família doou 75 milhões de reais para a campanha, afirma o TCU. Como é que é isso? Havia aí essa suspeita. A suspeita não, isso é o dado que está no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, era para uma candidata a vereadora numa cidade, esqueci o nome da cidade agora, ela conseguiu pouquíssimos votos, não foi eleita, mas aí, nesta semana agora, surgiu uma reviravolta agora no meio da semana, que foi o seguinte, o responsável pela campanha dessa vereadora já entrou em contato com o TSE, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, lá em Pernambuco, para se explicar. Na verdade, foi um erro de digitação da pessoa responsável do partido em fazer a prestação de contas da candidata. Ah, ok. A doação era de R$ 750, mas na hora de digitar para fechar e entregar para o TSE, o responsável pelas contas digitou 75 milhões e alguma coisa. É uma diferença Mas que erro. gritante. Ele deve ter esquecido o dedo em cima do zero e completou. Não Mas deixa de ser estranho uma pessoa É que é beneficiária estranho. do Bolsa Família. claro, ainda assim, R$ 750 reais. Começa Mas daí assim, aos o poucos. TSE, nesta semana, recebeu essa defesa da candidata e argumentou realmente é um erro. A gente constata aqui que realmente entraram na conta os 750, mas a pessoa colocou 75 milhões, vão ter que arrumar depois isso para se ajustar com o TSE. Mas aquelas outras doações de 16 mil beneficiários do Bolsa Família, essa aí não existe erro mesmo. 16 mil beneficiários doaram quase 16 milhões de reais, todos eles juntos, no Brasil inteiro. O presidente do TSE, que é o Gilmar Mendes, também ministro do Supremo, ele disse assim, olha, aí fica evidente um de dois problemas. Ou tem gente recebendo Bolsa Família e que não deveria receber, porque você faz uma média, dá Claro. por volta de R$ 1.000 cada um doando para chegar a um montante de 16 milhões. Então, ou tem gente recebendo Bolsa Família e não deveria receber, ou aconteceram nessas eleições fraude de sequestro de CPF. Alguém usou um CPF de laranjas para dizer que estava doando para poder esconder, porque mesmo doação de pessoa física tem um limite, né? Tem um limite, um percentual da renda anual dessa pessoa. Então, para poder doar mais, podem ter feito isso, pego os CPFs e fraudado maquiou o as relatório. doações. O que cabe ao TSE agora é poder investigar para saber o que está acontecendo. Claro. Porque foi feito um cruzamento de dados com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o responsável pelo Bolsa Família. Aí se chegou a isso, não tem gente do Bolsa Família doando, todos eles juntos doaram 16 milhões. Então, agora a Justiça tem que entender o que aconteceu. Tem gente que realmente doou sendo beneficiário e é inconcebível, quer dizer, claro. não cabe, né? Como é que você ganha um auxílio do governo para sobreviver sustento, minimamente. para ter dinheiro para comer, e você vai pegar esse dinheiro e vai doar para uma campanha política. Não que você não possa, mas é inaceitável, né? É muita abnegação, né? É muito É altruísmo. abnegação Sabe o que eu de coisas lembrei quando eu vi essenciais. essa notícia de gastos incoerentes de gente usando o Bolsa Família? Daquele videozinho que viralizou há muito tempo atrás de uma mulher, uma mãe, que ela falava assim, sim. como é que faz? Não dá hoje em dia para viver só com o Bolsa Família, tem que comprar calça para adolescente, calça jeans para adolescente, é R$300. Eu falei, gente, mas que calça jeans que essa mulher tá comprando que custa R$300, gente? Dá pra Eu mudo tudo dá que eu pra tenho no comprar umas 3 guarda-roupa. minhas aí. Nossa, essa mãe tá explorando a filha. Suzane, a gente está A filha explorando a mãe. Não, acontece, né? Se a filha adolescente fala que é esse preço e eu já vi, eu já presenciei essa cena, né? A mãe acaba sempre comprando, né? Suzane, sempre comprando, depende se tem orçamento, né, gente? R$300 uma calça jeans, aí vai faltar comida para comprar a Nem calça Suzane gasta R$300 numa calça. Eu não entendi o nem Ou Suzane, eu ou sou bem gasta. pobre, tá? Vamos para o seu destaque, Suzane? Olha, fechamos a primeira semana no horário brasileiro de verão. Então, né? E Chegou aí, o horário muita de gente verão. se adaptando ainda, né? O Leite diz que Muito. adora o horário de verão. Olha, melhor momento do ano para mim é horário de verão. Que alegria, o Eu rosto está gosto também estampado do no meu horário de rosto. verão, porque a gente sai do trabalho e tem a sensação de que a gente ainda pode aproveitar o resto do dia para alguma coisa pessoal. Depende, ele Depende. sai 8h30 da Eu noite. saio de meia da noite. É noite em qualquer horário. Tanto faz, né? Para as 8 horas comuns do horário comercial. O interessante é que saiu um estudo dizendo que eles chegaram à conclusão, né, os estudiosos, pela observação que eles fizeram, de que o nosso organismo leva até 14 dias para realmente entrar nesse novo processo aí do horário e se acostumar com isso. E eu acho que o agravante ainda nesse ano, eu não lembro como foi o ano passado,
é que esquentou demais. O sol parece que baixou aqui na Terra e isso prejudicou ainda mais as noites de sono, porque naturalmente a gente acaba indo dormir mais tarde, né? E com o calor muito quente, né? Quem não tem ar-condicionado aí, e boa parte, né, da população brasileira não tem, sofre. Mas terei que questionar você. Eu tô dormindo feliz da Não, vida. Leite, mas você não é referência sobre esse Você tem assunto. ar-condicionado na sua casa? Não tem Não um ar-condicionado. tem, ele não sente calor. E se tivesse, eu ele não desligaria sente. só para sentir o calorzinho na hora de dormir. Eu acho que é uma falta excessiva de tecido Nossa, adiposo é que verdade. gera Eu também essa acho. coisa de não Nossa, sentir eu tô calor. feliz da vida. Mas não é o que a população, de um modo Não geral, é. está vivendo. Não é. E aí, na hora de dormir, realmente as pessoas não conseguem com esse calor insuportável e tem que acordar realmente no horário mais cedo. O que eu achei engraçado é que, lendo sobre isso começou há muito tempo, desde Benjamin Franklin, e naquela época era velas e querosenes, né? Dizendo ele que realmente precisava dessa mudança para economizar velas e querosene. No nosso caso, tem aí a energia. Eu já vi gente questionar também sobre essa economia com a energia. Acho que chega em torno, sei lá, de 14 milhões de economia, a previsão. 150 bilhões. Bilhões? Nossa, falei errado. É uma economia muito grande, mas eu não sei se na prática, parece que eu tenho a impressão de que lá em casa mesmo a energia não tem essa economia. Funciona bastante. É que o que acontece, você falou da referência de Benjamin Franklin, hemisfério norte, faz muita diferença, né? Porque quando você coloca o horário de verão no hemisfério norte, o horário com o horário de verão, o horário que as pessoas, o dia começa a ficar escuro, às vezes é 9h30 da noite, 10 horas da noite em alguns lugares. E aí economiza mesmo, porque você vai dormir na hora que ficou escuro mesmo. Você não precisa mais ficar usando energia da sua casa tal à noite. Aqui no Brasil é um pouquinho menos, né? Porque nos lugares que fica mais tarde, assim, acho que dá 8 e pouco, 8h30 no máximo, assim. Tá escurecendo. Mas alguns extremos, tipo no Rio Grande do Sul, eu sei que é assim, em São Paulo, acho que é 7h30 o máximo que fica mais tarde, assim. Mas economiza. Tanto é que nos lugares que são mais próximos da linha do Equador, que aí você não tem não fica até tão mais tarde, claro, aí não faz tanta diferença. E aí você vê, os estados do norte do Brasil e do nordeste não entram no horário de verão por conta disso. Por conta disso, não São faz 10 diferença. estados, Agora, mais o Distrito para, Federal. por exemplo, região onde está mais industrializada, e a indústria é que consome muita energia, e é o Aí que tem ajuda Não é tão o doméstico, governo né? a reduzir o consumo, é justamente aqui São Paulo, né, o centro-oeste, sul. Isso aí faz um impacto muito grande realmente, porque aí isso é você, verdade. além de também as pessoas estarem no trabalho, logo quando a luz aparece e ficam lá até antes de a luz... Tem a economia. Então a economia é realmente grande. Vamos nos Faz adaptando sentido. aí, né? Ô, 14 Suzane, dias. deixa eu continuar com você aqui ainda, passando para o seu próximo destaque. A gente ficou sabendo essa semana de uma notícia que traz um alívio, mas ao mesmo tempo um aperto no coração, né? O grupo Boko Haram libertou meninas que tinham sido sequestradas por eles desde 2014 e algumas famílias receberam essas meninas de volta. Eu imagino a alegria, né, Wagner? Imagina. Para a família que de repente até perdeu as esperanças. Só que foi uma troca, né? Eles trocaram essas 21 garotas por 4 indivíduos do bando deles que estavam presos. Eles sequestraram 276 meninas, né? Isso aconteceu na escola, numa determinada cidade, que eu esqueci o nome. É por isso que eu disse da diferença de sentimentos, porque tem muito mais meninas que continuam lá. Sim. E os pais não sabem em que situação, o mundo não sabe em que situação, né? Não, e A gente não outra. sabe se elas estão vivas, inclusive. Eles falaram em um vídeo, eles divulgaram isso, que várias foram mortas devido a ataques aéreos. Então, eu não sei se tem esse tipo de comunicação para saber quem foi que morreu, quem foi que não morreu. Então, tem muitos pais que realmente estão lá na aflição. Será que minha filha está viva? Será que não está? Aquela sensação horrível. Dessas 276, o que eu achei interessante, 57 delas eu acho que conseguiram fugir de alguma maneira, menos tristeza, né, para muitas famílias, mas mesmo assim, 200 meninas ainda continuam com eles. E é um grupo jihadista muito, muito violento, apoia o Estado Islâmico, e a gente realmente não sabe se isso vai acontecer de libertar as outras meninas ou não. Provavelmente eles vão usar como moeda de troca, como eles fizeram aí para libertar 4 dos integrantes do grupo deles, né? Muito bem. Leite, também uma notícia não das mais agradáveis, muito pelo contrário. A gente teve essa semana o choque de receber a notícia de que um menino morreu
justamente por pagar um desafio através de um jogo que estava acontecendo online. Como é que foi essa história? Na verdade, o grande problema não é o jogo, né? Ele estava brincando um jogo online ali entre ele e os amigos, então cada um na sua casa, no computador. O grande problema é a aposta que eles fizeram, né? Que já era recorrente deles fazerem, não só esse grupo de meninos, esse menino é de São Sebastião, no litoral aqui de São Paulo, mas em outros lugares tem algumas apostas, tem um termo certo que eu esqueci o nome agora aqui em inglês, mas é como se fosse assim, é como se fosse um desmaio programado para quem, de repente, perdesse o jogo. Então, dos 5 aqui, você foi o que perdeu. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar, tipo, como se fosse uma corda ao redor do pescoço e você dá uma asfixiada, mas não o suficiente para matar, só para a pessoa perder os sentidos e desmaiar. Quem é mais velho, talvez se lembre de umas coisas que na época da escola tinha, que pegava o amigo e apertava o pescoço aqui até o cara desmaiar e aí levantava. Eu lembro que tinha isso no meu colégio. No meu colégio eu lembro que uma tinha. brincadeira que no meu colégio eu vi algumas vezes assim. Eu nunca fiz isso, nem prendia a fizeram respiração comigo. e outro vinha e se fazia chocava umas coisas contra assim. o peito. Então, gente, que brincadeiras eram essas? Só que Eu a nunca vi diferença isso. é que... E eu sou o mais velho aqui, nunca vi essa Não, mas é que brincadeira. tem lugares que não tinha mesmo. Eu não fiz isso, mas eu lembro que tinha isso na minha escola. E aí eu lembro que... Só que a diferença desse caso agora é que a própria pessoa faz isso. Então ela faz com um negócio com uma corda, quando ela percebeu que estava... Aí ela desmaia e beleza. Só que o que aconteceu? Nesse caso, o menino segurou demais a corda, ficou muito inconsciente e não voltou. E aí os pais tentaram levar para o hospital, tal, porque os amigos perceberam, opa, peraí, o fulano não voltou. Pediram para uma irmã dele entrar no quarto dele, ligaram para ela. Quando entraram, ele estava desmaiado, levaram para o hospital, mas daí ele não sobreviveu e morreu. Um menino novo, o menino tinha 12 anos. Nossa. Então, Uma Que tragédia. situação, hein? fica aí, eu acho que o grande ponto é assim, eu acho que a gente tem que entender a diferença entre liberdade, que você precisa dar para um filho, sabe? Você não tem que fazer uma microvigilância do seu filho, mas é importante que os pais possam acompanhar os filhos até uma determinada idade, eu diria até uma maior maturidade aí, em algumas atividades, principalmente no que tem a ver com o que você consome no computador, o que seu filho consome no computador, na televisão, etc. Por quê? Porque tem coisas que falta realmente noção, eu acho que é essa a palavra. Porque no caso desse garoto, é lógico que ele não queria morrer. Por que ele fez essa brincadeira? Porque ele estava achando que era legal, mas se de repente você tem alguém com condição de estar monitorando o tempo livre desse adolescente, é importante. Só que é aquele negócio, né? Se nem quando é muito criança os pais têm cuidado dos filhos, imagina quando ficam mais velhos um pouco. Né? Ei, Wagner, antes de terminar esse bloco, só uma correção, aquela hora ali, eu acabei me atrapalhando nos dados e o Hélio também, não são 150 bilhões, e sim 150 milhões de previsão de economia com o horário de verão em relação à energia. No Brasil. Muito bem. A gente faz o nosso intervalo agora. Na volta a gente conversa sobre a valorização do real no primeiro semestre do ano. Participe com a gente, voltamos em instantes.